RCP Notícias. Em Cabo Verde, o relógio já marca 13 horas. Estamos iniciando o Jornal da Tarde da RCV para esta sexta-feira e abrimos com os principais títulos. Boa tarde. Sindep vai convocar na próxima semana uma greve dos professores para paralisar o arranque do ano letivo em protesto contra o PCFR aprovado pelo Governo e votado pelo chefe de Estado. O secretário-geral da ONTCCS reitera a denúncia feita ontem contra o presidente do Conselho de Administração da empresa Águas e Energia do Maio, acusado de desvio de fundos da empresa. Vice-primeiro-ministro considera irresponsabilidade ao ato de má-fé a denúncia do PICV de que o Governo estaria a aproveitar o compacto do MCC para resolver o problema dos transportes. Estrada norte dos Mosteiros parcialmente desobstruída, permitindo a passagem de veículos. Argelinos convocados para a escolha do novo Presidente da República. Amanhã, nos Estados Unidos da América, a inteligência artificial marca forte presença na campanha com imagens manipuladas. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição e apresentação do António Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. A secretária-geral da ONTCCS, Joaquina Almeida, reitera tudo o que disse ontem em conferência de imprensa a respeito dos desvios feitos na conta da empresa Águas e Energia do Maio pelo presidente do Conselho de Administração, Vital Tavares. Joaquina Almeida afirma ainda que está tranquila e serena a aguardar pela Justiça caso Vital Fernandes vier a intentar uma ação criminal contra ela, conforme apurou a Carmelita do Rosário. Em exclusivo à Rádio de Cabo Verde, a secretária-geral da ONTCCS assegura que não retira uma vírgula em relação à denúncia feita ontem contra o presidente do Conselho de Administração da empresa Vital Tavares, a quem acusa de desviar recursos financeiros da empresa AEM a favor do diretor financeiro, com os montantes a ele dirigidos depositados na conta da esposa do mesmo. Tudo reitero em relação à denúncia do PCA e do seu diretor administrativo, financeiro e comercial. Tudo. Por quê? Porque nós defendemos os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores. E quando constatamos que há um desvio dos direitos, a violação dos direitos dos trabalhadores e para onde é que vão os recursos da empresa, temos que denunciar. O que eu fiz, eu acho que qualquer cidadão de bem deve fazer. Na sequência destas denúncias feitas pela secretária-geral da ONTCCS, o PCA da empresa AEM veio a público desmentir tais acusações. Vital Tavares disse que Joaquim Almeida terá de provar nos tribunais tudo o que disse, pois, na sua defesa, diz que as declarações da dirigente sindical são falsas, embora tenham admitido que disponibilizou recursos financeiros da empresa a algumas igrejas. A dirigente sindical Joaquim Almeida, na sequência da posição do PCA da Águas e Energia do Maio, acrescentou que aguarda com tranquilidade e serenidade uma ação criminal, já que garante ter meios para provar em sede própria tudo o que disse publicamente. Estou serena, estou tranquila. O doutor Vital Tavares, que vai ao tribunal, porque nós também já enviamos uma nota da conferência de imprensa apesar da denúncia pública nos órgãos da comunicação social, também enviamos uma nota para reforçar aos acionistas a Câmara do Maio, que detém 40% e 51%, e a SDT-IBM, que detém 49%, ao Tribunal de Contas, à Procuradoria do Maio, também já tem conhecimento. Pronto, ele que vá ao tribunal. Recordo que Joaquim Almeida lembra ainda o PCA da empresa AEM esteve envolvido em outro escândalo financeiro que tinha a ver com desvios de fundos da empresa ADS, do qual Vital Tavares era parte integrante do Conselho de Administração. Um processo que o Ministério Público, através da comarca de Santa Catarina, encerrou a instrução e deduziu a acusação e requereu o julgamento para efetivação da responsabilidade criminal contra 4 pessoas singulares arguidas nos autos, sendo todos membros dos órgãos sociais das Águas de Santiago, empresa pública intermunicipal SA. Joaquim Almeida dizer então que está tranquila e serena a aguardar pela Justiça, reiterar a denúncia feita ontem no caso Vital Tavares
e não Fernandes, como erradamente dissemos, caso ele vier a intentar uma ação criminal contra ela. E o SINDEP vai convocar uma greve a partir da próxima semana para paralisar o arranque do ano letivo e contra o PCFR, que foi votado pelo Presidente da República, luta para a qual pretende obter a adesão de outros sindicatos. O Sindicato Nacional dos Professores apoia a decisão do Presidente José Maria Neves, sustentando que o documento do Governo viola a Lei de Bases do Sistema Educativo, que determina a aprovação de um estatuto especial para a classe. O sindicato argumenta também que, sendo uma lei geral, o PCFR não pode prevalecer sobre uma lei especial, que é o caso do Estatuto do Pessoal Docente, violando assim a Constituição, conforme o Cândido Amorim Fortes. A proposta do Governo contraria também, diz o sindicato, as recomendações de organismos internacionais como a Unesco e a OIT, e alega o presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, está em desacordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo de 2010, ratificada em 2018, e que manda que o pessoal docente tenha um estatuto especial. O pessoal docente tem que ter um estatuto. Em vez de o governo apresentar um estatuto à carreira docente, veio apresentar o PCFR. Isso viola aquilo que está na Lei de Bases do Sistema Educativo. E mais, vem ao desencontro das recomendações da Unesco e da OIT, que o governo é membro. Uma lei específica, portanto, o geral não pode substituir uma lei específica. Se somos uma classe especial. Quer dizer, um dos artigos da Constituição diz tacitamente, expressamente que... Uma lei geral não pode prevalecer, não pode. Uma pessoa que entrou com a sua formação para a docência, Instituto Pedagógico, bacharel, que é um curso superior, que não confere grau de licenciatura, portanto, para a docência, neste momento não pode transitar para o novo PCFR. O presidente do sindicato pede a demissão do ministro da tutela e comenta o comunicado do governo para que José Maria Neves repense o veto ao PCFR e que o executivo denomina de duro golpe para a classe docente. Jorge Cardoso volta a acusar o governo de sentimentos de ódio e vingança, extremismo e arrogância e afirma que o executivo está, a tentar dar um golpe à classe. A postura do governo é que está a levar ao extremismo à classe docente. Basta ver aquilo que passou na TCV, que está decidido. O governo decidiu, todo mundo tem que acatar. Isso é uma arrogância de tamanho e mostra o ódio e a vingança que o governo, que este atual governo, tem para com a classe docente. A própria ministra da Administração Pública em São Vicente disse: os professores pensam que são os melhores. E isso de dizer que o senhor Presidente da República está a dar um golpe. Não, o governo que está a dar o golpe para a classe docente, retirando um estatuto que vem desde 97. O senhor Amadeu Cruz assumiu a pasta de Educação. Em 2022, ele prometeu, ele e o chefe do governo, o Dr. Aurício Correia, no Parlamento, na comunicação social, que todas as pendências seriam saneadas até o final de 2023. Quando não cumprir com a sua palavra e não ficar em conversas fiadas, deve demitir-se. Por tudo isso, Jorge Cardoso avança que o SINDEP vai convocar uma greve já na próxima semana, visando bloquear o arranque do ano letivo, ação que vai tentar concertar com os outros sindicatos do setor. Eu farei os contactos necessários nesse sentido. Eu vou contatar os líderes sindicais ainda antes da segunda-feira, claro. Mesmo assim, nós na segunda-feira entregaremos, portanto, o pré-aviso de greve. É claro, se os professores nos disserem façam o levantamento, não queremos greve, também isso cabe aos professores. Se houver uma postura de diálogo, de facto, e com propostas, porque nós queremos, não é um greve de um dia, é uma paralisação do arranque mesmo. Até o governo rever para sentar a mesa. Disseram que nós estamos a querer impor, nada mais fácil. E quer impor é o governo. Mas na democracia não é assim. O SINDEP alerta que os especialistas, doutores e mestres que já vêm sendo valorizados há muito pelo setor privado... O SINDEP alerta que os especialistas, doutores e mestres já vêm sendo valorizados há muito pelo setor privado e defende que não faz sentido que o PCFR do governo não regulamente estas categorias, restringindo o ingresso na carreira docente apenas aos professores de grau mínimo de licenciatura. Reitera que o governo continua a enganar os professores quanto ao pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária de 2007 a esta parte, que prometeu publicar até final de junho passado, e até esta, nada.
E a Rádio Cabo Verde vai ouvir os outros sindicatos em relação a este assunto, em relação a esta posição do SINDEP e não só. O desconhecimento das leis de base do emprego público e da regularização do vínculo precário na administração pública pode prejudicar os funcionários da Ilha da Boa Vista com contratos a tempo certo. Uma constatação do SINTAP que cumpriu nos últimos dias uma apertada agenda de trabalho na Ilha das Dunas, como nos dá conta o José Pedro Santos. Com recurso ao diálogo social como fundamento para a resolução de conflitos e da salvaguarda dos direitos e deveres laborais consagrados aos trabalhadores, o Sindicato da Administração Pública, SINTAP, realizou uma missão de 4 dias à Ilha da Boa Vista. Dos vários encontros realizados com uma centena de trabalhadores e com representantes das entidades patronais e instituições, permitiram aos dirigentes do citado sindicato constatar o nível de implementação das novas leis da administração pública, como reporta o secretário nacional do SINTAP, Luís Fortes. Neste momento em que se implementa novas leis laborais em toda a administração pública, encontramos um nível elevado de desconhecimento das mesmas, tanto por parte das entidades patronais como pelos próprios funcionários. O cumprimento da lei que determina o salário mínimo para o ano 2024 não está sendo cumprido por parte das instituições. A aplicação da tabela provisória do PCFR não foi implementado. Os aumentos salariais de 2023 e 2024 também ainda não foram respeitados. O processo de implementação do PCFR está ainda na fase de levantamento dos dados dos profissionais. O pior ainda, indica Luís Fortes, é que o fraco domínio da nova lei de regularização do vínculo precário na administração pública, que expira este mês, poderá ter pesadas consequências aos funcionários em tais condições. O conhecimento sobre a última lei de regularização dos vínculos precários é quase nulo, principalmente pelos trabalhadores. Isto é muito preocupante, tendo em conta que é uma lei medida, que tem o seu prazo, e este prazo está a chegar ao fim, agora no mês de setembro, correndo o risco de vários trabalhadores perderem a oportunidade de passarem a ter um vínculo laboral por tempo indeterminado. Como sabeis, a maior parte dos trabalhadores da administração pública tem um contrato de prestação de serviço, o que lhes coloca numa situação de precariedade. A amabilidade e o interesse manifestado à missão do SINTAP pelos trabalhadores e as instituições contactadas na Ilha das Dunas motiva o sindicato a estudar a melhor forma de estreitar os laços com esses interlocutores. Como nós já temos representantes do SINTAP em todas as ilhas, como na Ilha de Santiago, temos também na Ilha do Fogo e na Brava, em Santo Antão. Portanto, nós vamos consolidar o número de sócios, que nós já conseguimos, e a partir daí, portanto, ver a possibilidade de ter uma representação muito mais forte na Ilha da Boa Vista. A situação laboral encontrada na Ilha da Boa Vista preocupa o SINTAP, que quer reagendar uma nova visita à ilha, uma vez que o fim da missão realizada foi antecipado em um dia por razões do voo da TRCV, afirma o secretário nacional, Luís Fortes. Irresponsabilidade ou ato de má-fé, assim reage o vice-primeiro-ministro à denúncia do PAICV, na pessoa do seu secretário-geral e deputado da Nação, Julião Varela, de que o governo estaria a aproveitar o compacto do MCC para resolver o problema dos transportes no país. Olavo Correia proferiu as declarações em São Vicente, onde esta manhã presidiu a abertura do segundo workshop de lançamento dos trabalhos do programa de investimentos, que será apresentado para financiamento do MCC, com foco na conectividade interilhas, internacional, intermodal e conectividade digital, conforme Patrícia Martins. Olavo Correia reconhece que o nível do serviço dos transportes não é ótimo, diz que este governo herdou uma situação caótica neste setor, depois veio a pandemia que também teve impacto a nível nacional e mundial, mas realça que o governo está a trabalhar para melhorar o setor. Por isso sublinha que tal denúncia é grave. Com o investimento do governo, nas infraestruturas, nos meios de transportes, na governança, vamos conseguindo melhorar até atingirmos o ótimo, a excelência ao nível do serviço. Agora, vir dizer que nós estamos a usar o dinheiro do compacto para resolver esses problemas, ou é ignorância, ou é má-fé, ou é uma grande responsabilidade. Em qualquer dos casos é grave. O deputado da Nação, que não leu uma única página em relação ao compacto regional, vem fazer uma formação de elevada gravidade, quando nós ainda estamos apenas a iniciar o processo ao nível do conceito da
da visão para podermos definir depois os projetos que depois irão ser estudados. Só depois, muito mais à frente, que nós iremos falar dos valores. Quer dizer, antes de nós ainda definirmos o envelope com o parceiro dos Estados Unidos, dizer que nós estamos a usar os valores para resolver problemas do cotidiano, penso que é uma enorme responsabilidade que um deputado da nação nunca deveria ter feito essa afirmação pública, porque isso depois compromete não o governo de Cabo Verde apenas, mas compromete a nação cabo-verdiana e até o desenrolar do projeto que estamos aqui a montar. De acordo com Olavo Correia, neste momento está-se na fase da definição da visão e dos conceitos, ao que se segue a escolha dos projetos com base em rentabilidade e retorno. São critérios previamente definidos pelos Estados Unidos da América também e pelo Compacto, e só depois é que nós falaremos do envelope financeiro e só depois ainda que vamos começar a utilizar os recursos. Nós temos até 2 anos para prepararmos. Eu penso que a fase mais importante é esta fase agora, que é definir a visão, ver como é que o Compacto pode ser útil, quais as áreas de mais elevada criticidade, fazer os estudos para ver como vencer esses desafios. Só depois é que falaremos do dinheiro ou dos montantes do envelope. Portanto, quando for o momento, nós falaremos. Temos tempo para trabalharmos a visão, definir os conceitos, ver os impactos, os indicadores, selecionar os projetos. Só depois é que nós falaremos então do envelope que nós depois proporemos ao Compacto, através da proposta que será elaborada pela equipa técnica de unidade de desenvolvimento do projeto, depois é que será depois aprovado pelo Compacto do MCC. Só depois é que nós começaremos a utilizar os recursos. Portanto, acho que é muita precipitação irresponsável para quem tem a responsabilidade de defender e falar só a verdade em relação à nação cabo-verdiana. Correia recomenda serenidade e fala de um compacto transformativo para o país. As coisas estão a andar bem, estamos a começar bem. Esperemos que este compacto possa ajudar Cabo Verde nesse esforço de duplicar o potencial de crescimento económico para que depois possamos ter perenidade na criação de empregos e rendimentos, para que possamos depois atingir, em última instância, os jovens e as mulheres com empregos qualificados, bem remunerados em todas as ilhas de Cabo Verde, através da dinamização da economia cabo-verdiana, com mobilidade, conectividade, trocas comerciais entre as ilhas, mas também entre as ilhas e o mundo, nomeadamente o continente africano e a nossa região da CDAO. Convinha serenidade. Com calma, vamos lá chegar e vai ser um projeto, eu vos garanto, transformativo para o futuro de Cabo Verde. Olavo Correia está em São Vicente, onde presidiu a abertura do 2º workshop de lançamento dos trabalhos do Programa de Investimentos para o Financiamento do MCC, com o foco na conectividade interilhas, internacional, intermodal e conectividade digital. E a população da Ilha do Maio pode estar tranquila no que toca às ligações marítimas normais, consideração do Ministro do Mar, Jorge Santos, a propósito do processo de desassoreamento do porto da ilha, que já está concluído, mas que deverá ser alvo de manutenção frequentes. O Porto da Ilha do Maio é um grande empreendimento portuário e que houve esse problema de assoreamento do terminal, que já está resolvido. Neste momento, a Enapor, que é a empresa concessionária dos portos de Cabo Verde, tem toda uma ação no sentido de estudar a dinâmica subaquática e a movimentação da areia e das correntes do porto para acautelar também, a minimizar o assoreamento de novo do mesmo terminal. Por isso, é um trabalho técnico que, com investimentos mínimos, é uma questão mais de manutenção do que propriamente de investimentos. Por isso, a situação está melhorada, todas as ligações estão repostas, portanto, a Enapor assumiu essa responsabilidade num tempo recorde, isso temos que dizer, num trabalho intensivo, e a situação está resolvida e, por conseguinte, os maienses podem estar tranquilos, agora principalmente nesses dias festivos, para terem ligações normais, e espero que as empresas de transporte tenham essa frequência e que continuem a apostar também no Maio, que é uma ilha com grande potencial de desenvolvimento, não só a nível da economia marítima, mas acima de tudo do turismo. Jorge Santos admite que o desassoreamento dos portos é uma atividade económica que pode ser subconcessionada a privado. É a exploração da areia. Esse produto é um produto valioso e que tem custo no mercado. Por conseguinte, normalmente, seja no Porto de Roterdão, seja no Porto de Sines, seja no Porto de Lisboa, o desassoreamento é a produção de areia. E essa areia é um produto comercializável. Portanto, estamos aqui com um serviço que pode ser também subconcessionado a privados. Por isso que a Enapor está a ver, de acordo com as informações da subconcessionária da Enapor, tem ideias de utilizar esta situação para pensar também, não só o presente, mas o futuro, pensando sempre na ótica de rentabilização da empresa. Portanto, desassoreamento, seja no Porto do Maio, no Porto da Praia, no canal do Porto do Mindelo agora, por exemplo, o terminal de cruzeiros vai ter um canal de entrada. Este canal tem que ser mantido permanentemente e com certeza que a Enapor tem que criar as condições para fazer a manutenção dos canais de entrada nos portos. O desassoreamento de portos é um negócio em qualquer parte do mundo e com certeza que nós não podemos ver só o aspecto do negativo. É como ultrapassar isto, rentabilizando essa situação e aprendendo. Porque é a natureza. A natureza muitas vezes é difícil de controlar, mas temos que adaptar às realidades naturais e encontrar as melhores soluções.
Posição do Ministro do Mar, a posição e apreciação do Ministro do Mar, Jorge Santos, a propósito do processo de desassoreamento do Porto do Baio. Continuando ainda a falar dos transportes, desta feita transportes terrestres, é que na Ilha do Fogo aconteceu uma derrocada na madrugada na estrada norte no concelho dos Abosteiros. Ao que tudo indica, as máquinas conseguiram provisoriamente fazer com que haja uma passagem, pelo menos para viaturas ligeiras, e o Presidente da Câmara Municipal dos Bosteiros critica a falta de vontade política do Governo em arranjar uma solução duradoura para o troço da estrada de Sumbango. Fábio Vieira propõe a construção de um túnel para resolver, em definitiva, o problema de desabamento naquele troço de estrada que liga o litoral dos Bosteiros à zona norte do município. Vamos agora em direto para os Bosteiros. Nilton Pires, muito boa tarde. O Nilton esteve no local. Confirma-se que já há passagem nesta estrada nacional. Boa tarde. Boa tarde, Anatólio. Sim, estou neste preciso instante a escassos metros da zona onde ocorreu derrocado, o desabamento esta madrugada, por volta das 3 da madrugada. A reposição do trânsito, a circulação foi retomada horas depois, nas primeiras horas da manhã. Já é possível circular, a ligação estabelecida com o norte e o centro da cidade. Entretanto, a via está parcialmente obstruída porque ficaram grandes penedos na outra faixa da via que não foram removidos. Houve então esta intervenção da Câmara Municipal para garantir a circulação e a ligação com a zona norte do município e com a cidade de São Filipe. Entretanto, o Presidente da Câmara já reagiu a esta situação que tenha acontecido manualmente, sobretudo nesta altura do ano. Fábio Vieira disse que não tem havido, o Governo não tem dado a devida atenção ao troço de estrada de Sumbango e critica mesmo a falta de vontade, no seu dizer, do Governo em resolver definitivamente o problema deste troço de estrada. Fábio Vieira defende uma solução duradoura para este problema que tem causado alguns dissabores, sobretudo para a comunidade, para os povoados da zona norte do município. É uma entrevista que vamos poder ouvir noutros espaços informativos aqui da Rádio de Cabo Verde, uma entrevista que Fábio Vieira concedeu à Rádio e Televisão de Cabo Verde ao início da tarde desta sexta-feira. Fica então esta nota, Anatólio. A passagem provisória está assegurada, o troço continua parcialmente obstruído, mas a ligação está-se a fazer a esta altura com normalidade. Entretanto, falta remover parte dos destroços que caíram esta madrugada aqui no troço da estrada, estrada nacional que liga o centro da cidade, a zona litoral, ao norte do município. Obrigado, Nilton Pires, com a atualização desta informação. E a Rádio de Cabo Verde conseguiu ouvir há instantes o administrador do Instituto das Infraestruturas de Cabo Verde, que tem a responsabilidade da matéria. António dos Reis acabou de falar com este administrador. António, boa tarde. Conta-nos o que é que ele disse, o que é que pensa as infraestruturas de Cabo Verde. As estradas de Cabo Verde, para ser mais preciso, a empresa que, portanto, cuida das estradas, tem estado a monitorizar o troço de estradas de Sumbango, na Ilha do Fogo, com intervenções pontuais, segundo o administrador de estradas de Cabo Verde, que afirmou que uma solução definitiva para aquela via exige estudos e avultados recursos. Quanto ao desabamento ocorrido ontem em Sumbango, a Estradas de Cabo Verde promete restabelecer as ligações ainda hoje. António Tavares, administrador executivo de Estradas de Cabo Verde, explica ainda que as chuvas caídas até agora não trouxeram grandes constrangimentos para a circulação rodoviária a nível nacional, com exceção do troço de Sumbango, no município dos Mosteiros. Com as primeiras chuvas de setembro, tivemos pequenas ocorrências em diversas ilhas que as empresas de manutenção corrente têm estado a dar resposta
no sentido de reposição das ocorrências e restabelecimento das condições de circulação. Sumbango, registramos um incidente de maior relevância hoje, de madrugada, de fogo. Houve derrocada, portanto, num sítio crítico que reconhecemos que tem tido ao longo do tempo algumas ocorrências, inclusive com algumas intervenções de fundo que já fizemos, mas que efetivamente da avaliação que fizemos trata-se de uma pequena, não se trata de uma grande ocorrência, e nesse momento já mobilizamos equipamentos pesados para o local e contamos restabelecer a ligação durante o dia de hoje. Ainda em relação à estrada de Sumbango, na Ilha do Fogo, a preocupação de momento é garantir a segurança e restabelecer o acesso. No entanto, António Tavares considera que uma solução definitiva para aquela via vai exigir estudos, mas também, sobretudo, muito recurso. E os trabalhos continuarão, a avaliação dos taludes irão continuar e, portanto, oportunamente faremos uma comunicação mais detalhada sobre a situação. Portanto, a questão de Sumbango não é uma questão de hoje. Portanto, já intervimos em 2018, 2019, fizemos uma grande intervenção, melhorou significativamente as condições de segurança no referido troço. Fizemos, como tinha dito, para efeito de mitigação dentro do nosso plano, fizemos limpeza, saneamento dos taludes no ano passado, sobretudo para evitar situação de riscos, reduzir e mitigar os riscos, mas é uma situação que a Estrada de Cabo Verde tem monitorizado, tem seguido de perto e tem intervido dentro das condições que é permitido. Portanto, as estradas de Cabo Verde, segundo o seu administrador executivo, estará atento a todas as situações que possam ocorrer com a queda das chuvas e não só durante este período. António Tavares é então administrador executivo das estradas de Cabo Verde e não infraestruturas de Cabo Verde, conforme erradamente eu disse. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 27 minutos. Falemos agora do futebol. É que a Seleção Nacional realizou na noite de ontem o treino de adaptação ao relevado Estádio Internacional de Cairo. Bobisto, o treinador, tem o grupo na máxima força e pronto para o duelo com o Egito. O enviado especial da Rádio de Cabo Verde ao Cairo, Elvis Neves, conversou com o selecionador bobista. A Seleção Nacional de Futebol realizou ontem à noite o treino de adaptação ao relevado do Estádio Internacional de Cairo. Bobista tem o grupo na máxima força e pronto para o duelo com o Egito. Na conferência de imprensa da antevisão à partida, o selecionador diz saber das dificuldades que a Seleção Nacional vai encontrar, mas está confiante no bom resultado. Queremos fazer um bom jogo. Sabemos que o Egito é uma grande equipe, uma potência africana, mas temos confiança daquilo que temos feito, podemos fazer uma boa exibição e um bom resultado. Obviamente esperamos um jogo extremamente difícil, porque estamos aqui na casa do Egito e sabemos qual é que é a força do Egito no continente africano. Ainda mais com o Salah, o jogo fica claramente mais difícil porque é um dos melhores jogadores africanos. Sabemos que não há dois jogos iguais. Nós fizemos o nosso jogo lá em Copa da África, mas a nossa equipa tem crescido muito, daí que estamos confiantes também de poder fazer um bom jogo e dividir o resultado. O selecionador diz que a Seleção Nacional tem jogadores experientes e habituados a jogar em estádios cheios, por isso vão estar preparados. Bobista ainda falou na mudança da equipa técnica do Egito. A nossa equipa tem crescido muito em termos de experiência. Temos jogadores que já têm experiência suficiente para saber que quando jogamos em qualquer país africano fora de casa, os estádios estão sempre cheios. Se quisermos crescer como seleção, como equipa, temos que poder ultrapassar este tipo de dificuldade. Há sempre diferenças quando se mudam as equipas técnicas, mas muitos jogadores que continuam na seleção, independentemente dos jogadores que
poderem jogar amanhã. Sabemos que vai ser difícil pela quantidade e qualidade de jogo que o Egito tem. Nós encaramos o jogo sempre com o mesmo princípio. Queremos crescer como seleção e para isso temos que procurar a vitória em qualquer campo. Questionado sobre as diferenças que poderá encontrar entre o Egito, que disputou na CAN, e o adversário de hoje, Bobista responde. Diferenças há sempre e acho também o selecionador agora conhece muito bem os jogadores e o futebol egípcio, mesmo que tenha poucos jogos, parece-me que é 4 jogos, mas pelo conhecimento que ele tem dos jogadores e do futebol egípcio, claramente que há diferenças. Amanhã a Seleção Nacional vai defrontar o Egito para a primeira jornada de qualificação para a CAN 2025 no Estádio Internacional de Cairo, com capacidade para 75 mil pessoas e espera-se casa cheia. 13 horas mais 29 minutos e meio. Falemos agora da literatura, do 12º Encontro de Escritores da Língua Portuguesa. A libertação, na perspectiva de Amílcar Cabral, é um compromisso político e ético com o futuro nacional e com o futuro de todas as comunidades humanas, dos povos e também nações. Destaca o combatente pela liberdade da pátria, Pedro Pires, o também presidente da Fundação Amílcar Cabral, que participava no 12º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa aqui na Praia, diz que este evento plural, nas vésperas do centenário de nascimento de Amílcar Cabral, promove e prestigia Cabo Verde na arena internacional. A Edneia Barros tem os pormenores. O momento é oportuno para discorrer sobre o legado de Amílcar Cabral, uma figura incontornável para a história da libertação, considera Pedro Pires. Durante a sua participação no Simpósio de Escritores de Língua Portuguesa, Pedro Pires destaca Amílcar Cabral como um homem de várias facetas que serviu e ainda serve de inspiração. A libertação nacional, na perspectiva cabralista, não se esgota em si, nem se resume ao somatório do passado próximo ao presente vivido. É, sobretudo, um compromisso político e ético com o futuro nacional e com os futuros de todas as comunidades humanas, povos e nações. A figura de Amílcar Cabral tem vindo a distinguir-se e a confirmar-se universalmente como pensador, teórico, estratega e símbolo das lutas de libertação política, social e cultural das sociedades e povos ainda oprimidos e neocolonizados, reafirmando igualmente o seu lugar cimeiro no processo libertador e reformador africano e universal. Para Pedro Pires, esse simpósio de escritores que acontece nas vésperas da celebração do centenário de Cabral abre perspectivas para maior valorização e internacionalização da nossa história de povo independente. Constitui uma importante mais-valia que prestigia o nosso país, valoriza as suas instituições académicas e abre perspectivas renovadas à sua afirmação internacional. Estima ainda que a notariedade que a celebração do centenário vem granjeando contribui para o incremento da nossa autoestima e, igualmente, para o reforço da nossa coesão nacional. O combatente para a liberdade da pátria manifestou-se preocupado com o tempo conturbado que se vive por causa de guerras e conflitos e sugere mudanças para ultrapassar a crise visível da autoridade mundial. Não restam dúvidas de que é preciso mudar de rumo e começar a refletir numa mudança do modelo da governança mundial, que seja mais inclusiva, equitativamente distribuída e compartilhar. Literatura, liberdade e inclusão é tema que orienta o Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, que acontece também em homenagem ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral e ao 5º centenário de Luís Vaz de Camões. Portanto, literatura e liberdade, que foi tema que esteve em reflexão no segundo dia do 12º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, numa mesa redonda que, para os intervenientes de diferentes países, representa uma oportunidade para se debater as relações entre a criação literária e o conceito de liberdade, tanto a nível pessoal quanto social. Um tema que pode ser abordado em várias perspectivas, conforme a Dina Almeida. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique são os países representados para falar da literatura que, ao longo dos séculos, tem sido uma companheira fiel da humanidade, oferecendo conhecimento e a liberdade de imaginar e sonhar.
uma ferramenta poderosa para a transformação social que pode ser abordado de várias perspectivas, defende Nardi Souza. Na minha perspectiva, o que eu quero trazer por aqui é sobretudo a ligação entre as ciências sociais e a literatura. As ciências sociais como combustível para a literatura, porque reparamos que muitos escritores utilizam pesquisas no campo da história, filosofia, religião, sociologia, antropologia para escrever grandes romances. É lá onde vão beber. Então eu considero que as ciências sociais constituem combustível para a literatura, porque quando temos uma perspectiva interdisciplinar, um bom conhecimento da história, nós poderemos compreender a evolução das nossas sociedades. Da Guiné-Bissau, Tony Checa trouxe o seu olhar sobre a complexidade da experiência literária em países africanos de língua oficial portuguesa. É o espelho exatamente dos problemas que nós temos nos nossos países africanos de língua oficial portuguesa, e que tem estado a dificultar aquilo que poderia ser um espaço próprio, adequado para as aspirações também das nossas comunidades. Agora, o que vai acontecer durante os debates poderá contribuir, mas não será determinante. Eu estou convencido que vai servir, pelo menos da minha parte, para abrir um bocado o livro sobre a situação em relação à liberdade no meu país, a Guiné-Bissau. Já Luís Carlos Patraquim, de Moçambique, evocando a figura de Amílcar Cabral, ressaltou o papel da palavra como arma de libertação na sua reflexão. Como é que uma construção, até bela, no sentido da ação e da poética dessa ação, que foi a luta armada da libertação nacional, teve em Amílcar Cabral, um dos pensadores mais consequentes, falhou. Neste momento estamos na época do fragmento. No conjunto das culturas africanas faz aquilo que se chama uma espécie de regressão. A mesa redonda sobre literatura e liberdade proporciona um espaço rico para troca de ideias entre escritores, críticos literários e o público em geral sobre como a literatura pode ser um meio poderoso para a liberdade individual e coletiva. E o músico angolano Matias Damasio e o artista do reggae italiano Alborozin são alguns dos nomes que se juntam ao leque de artistas cabo-verdianos que irão atuar na 32ª edição do Festival de Santa Maria, que acontece dos dias 13 e 14 deste mês. O certame este ano homenageia os artistas excelentes Mirri Lobo e também Dynamo, conforme a Carciana Lima. A Câmara Municipal do Sal garante que a 32ª edição do Festival de Santa Maria mantém o nível de qualidade a que já habituou os salenses. Com o cuidado de agradar a todos, o presidente Júlio Lopes diz que o certame terá um elenco diversificado com artistas de qualidade, abarcando os vários géneros musicais. Mirri Lobo e Dynamo são os homenageados desta edição. Está a homenagear dois grandes artistas, dois nomes que têm contribuído para catapultar a Ilha do Sal no cenário nacional e internacional, que é o Mirri Lobo e o Dynamo. Vamos iniciar o festival, como sempre, com a banda municipal. Depois temos os artistas do Sal, Coletivo do Sal, Coletivo Hip Hop e os artistas do Sal, Mirri Lobo e Dynamo. Então, estão a ver a participação forte da Ilha do Sal, dos artistas do Sal neste festival. Depois temos Plutónio, Matias Damasio, Alborozi, George, Gil Semedo, Marísia e Luís Extreme, Mário Marta e Cremilda, Ferro e Gaita, Apolo G, Irina Barros, Loreta, Vadu Masquias e CFS. À semelhança do ano passado, a organização do festival está a cargo da empresa DG Produções. Já no ano passado tinha feito um grande trabalho e este ano também, naturalmente, vai fazer um bom trabalho em termos de execução das ideias que a Câmara Municipal tem para este festival. Por isso estão criadas todas as condições para podermos ter um grande festival e orgulhar o povo do Sal e promover a Ilha do Sal enquanto o destino turístico principal de Cabo Verde. 15 mil contos é a contribuição orçamental da Câmara Municipal para a realização do certame, montante ao qual se juntam os patrocínios e a venda de bilhetes. O Festival da Praia de Santa Maria,
que este ano tem como lema "Por uma juventude responsável e resiliente", é o ponto alto das festas do Dia do Município do Sal, que se assinala a 15 de setembro. Já temos 13 horas mais 38 minutos e meio. Os argelinos votam amanhã para escolherem um novo Presidente da República. É uma eleição presidencial sem riscos reais para a qual a Argélia se prepara. O chefe de Estado cessante, Abdelmadjid Tebboune, é considerado o claro favorito para a sua própria sucessão. Contudo, a juventude argelina está completamente desiludida, escreve a RFI. Os mais jovens não demonstram entusiasmo em participar das eleições e devolver o poder àquele que faz parte da continuidade do regime de Bouteflika. O historial do presidente Tebboune, em termos de liberdades, é catastrófico. Ele foi apontado várias vezes pela Amnistia Internacional e outras ONG pela sua política em matéria de liberdades. Esta eleição é a mais importante depois do Movimento Popular Argelino de 2019 e o governo fez tudo para encorajar os argelinos a irem às urnas neste 7 de setembro. Em 2019, o presidente Tebboune venceu as eleições com uma participação oficial de 39,8%, a mais baixa da história das eleições presidenciais da Argélia. Nos Estados Unidos, a campanha eleitoral está acelerada a menos de 2 meses da votação e com um registro de equilíbrio em vários estados importantes. Donald Trump e Kamala Harris estão realizando mais reuniões. Ambos os candidatos sabem que as eleições se desenrolam no terreno, mas também online, nas redes sociais. No centro desta batalha de opiniões, o conteúdo produzido pela inteligência artificial generativa está se multiplicando. Um fenómeno que confunde ainda mais a linha entre o verdadeiro e o falso. Por exemplo, pode-se ver Donald Trump atrás das grades ou Kamala Harris apertando a mão de Joseph Stalin. Também encontram-se vídeos através da inteligência artificial mostrando os dois candidatos se beijando ou Donald Trump roubando numa loja de conveniência. A maior parte deste conteúdo é facilmente identificável, para outros às vezes é mais difícil. Seja como for, estas produções tornaram-se verdadeiras ferramentas de propaganda política. Antes eram partilhadas quase exclusivamente por utilizadores comuns da internet. Estas informações falsas são agora também divulgadas por candidatos e personalidades importantes, pelo que todo o cuidado é pouco. Praticamente no final deste jornal, vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já dizer que as aeronaves da TAP que normalmente fazem ligação nesta hora do arquipélago para Lisboa já estão todos no ar. O que partiu da praia vai chegar a Portugal, Lisboa, às 6 horas e 29 minutos. É a outra aeronave que partiu de São Vicente, deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 31 minutos. Neste momento pode-se ver que as duas aeronaves estão voando lado a lado, naturalmente que em altitudes diferentes. Do Sal partiu o outro aparelho um pouco mais cedo e deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 4 minutos. E de resto é o que temos. Não há movimentação interna de voos da TACV a nível interno. Pela via marítima temos a navegar neste momento durante o Tuta, que aproxima-se do extremo ocidental de São Nicolau. Deve estar no Porto de Tarrafal quando forem 14 horas mais 40 minutos. O Interilhas encontra-se neste momento no Porto de Vales Cavaleiros da Ilha do Fogo. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta sexta-feira, 6 de setembro, o sol despontou às 6 horas 22 minutos e 27 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 42 minutos e 15 segundos. A lua encontra-se na fase crescente, saiu pelo leste às 8h54 e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 20 horas mais 50 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1h55 minutos e a seguinte será às 14h19 daqui a pouco. E a primeira pré-mar foi às 8h12 e a seguinte vai ser às 20 horas e 28 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 13 horas e 50 minutos, portanto daqui a pouco até às 15 horas e 52 minutos. Para amanhã, sábado, a primeira baixa-mar vai acontecer às 2 horas e 25 minutos e a seguinte será às 14 horas e 47 minutos. A primeira pré-mar acontece às 8 horas e 39 minutos e a seguinte às 20 horas e 56 minutos. Em relação à pesca, amanhã, sábado, será um dia regular, sendo os melhores momentos das 2 horas de madrugada e 15 minutos até às 4h15 ou então das 14 horas e 33 minutos até 16 horas e 33 minutos. E já temos 13 horas e 43 minutos. Vamos aqui repor os títulos que fizeram esta edição.
Dissemos que o SINDEP vai convocar na próxima semana uma greve dos professores para paralisar o arranque do ano letivo em protesto contra o PCFR aprovado pelo Governo e votado pelo chefe de Estado. Secretária-Geral da UNTCCS reitera a denúncia feita ontem contra o presidente do Conselho de Administração da empresa Águas e Energia do Baile, acusado de desvio de fundos da empresa. Vice-primeiro-ministro considera irresponsabilidade ao ato de má-fé a denúncia do PICV de que o Governo estaria a aproveitar o compacto MCC para resolver o problema dos transportes. Estrada Norte dos Bosteiros parcialmente desobstruída, permitindo passagem de veículos. Argelinos convocados para a escolha do novo Presidente da República nas eleições que acontecem a Bahia. Nos Estados Unidos da América, a inteligência artificial marca forte presença da campanha com imagens manipuladas. Anatólio Lima na edição e apresentação deste Jornal da Tarde. A informação regressa atualizada às 15, aqui na Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.